a nação que quer exercer a dominação no cenário internacional agora tem que controlar corações e mentes. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor Dr. Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e o entrevistador, o professor Dr. Renato Marques, da Universidade de São Paulo. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Renato Marques, sou professor associado da USP, da Universidade de São Paulo, aqui na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, e coordenador desse canal, desse projeto de extensão Esporte e Sociedade, que a gente tem esse objetivo de levar discussões sobre esporte e sociedade, discussões também com base sociológica, para o público, e compartilhar com as pessoas o que a universidade vem produzindo nessa área e o conhecimento que a gente vem produzindo quando se diz respeito ao esporte e sociedade. A entrevista de hoje, ela entra no nosso tópico de esporte e política, e especialmente a gente vai ter um tema de análise sobre o uso do esporte para ações ligadas à política, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Especialmente, a gente vai tratar de um assunto relacionado à participação dos países do BRICS, então Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e também outros países emergentes no cenário político e econômico internacional. A gente vai tratar da participação desses países no investimento no esporte, no gerenciamento do esporte, com o uso político dessas ações, tanto em âmbito doméstico quanto internacional. Para tratar desse tema tão relevante, a gente convidou o professor Marco Bettini, que é professor associado da USP, da Universidade de São Paulo. Ele está ligado à Escola de Artes, Ciências e Humanidades, e também é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Física e Esporte, aqui da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, todos da Universidade de São Paulo, da USP. O professor Marco é membro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanidades. Também é membro da International Sociology of Sport Association, que é a Associação Mundial de Sociologia do Esporte. Realizou pós-doutorado em Sociologia do Esporte na Universidade do Porto, em Portugal, e em Relações Internacionais e Mega Eventos Esportivos no Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele foi professor colaborador nesse Instituto de Estudos Avançados com esse tema, BRICS e FIFA, novas dinâmicas do soft power. E o professor Marco também é formado em Educação Física pela Unicamp, Direito pela PUC de Campinas e mestre e doutor em Sociologia do Esporte e Lazer pela Unicamp. Quero agradecer a disponibilidade e a presença do professor Marco Bettini e dar as boas-vindas aqui ao nosso canal. Professor Marco, bom dia. Podemos dar início aqui à nossa entrevista. Bom dia, professor Renato. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite e o cumprimentar pela iniciativa desse projeto Esporte e Sociedade que você vem desenvolvendo. Então, eu fico aí à disposição para que a gente discuta essas questões relevantes do esporte, política e relações internacionais. Legal, obrigado, professor Marco. Vamos dar início, então. Como uma introdução, gostaria de mencionar assim, que para discutir esse tema, alguns conceitos são importantes da gente tratar, da gente desenvolver, né? E eu gostaria de começar com esses conceitos. Gostaria de perguntar um conceito importante que está relacionado a esses investimentos ligados à política no esporte, que é o conceito de soft power. Eu te perguntar o que é o soft power e como ele se manifesta no esporte, e se você puder dar alguns exemplos de como ele se manifesta no esporte, eu agradeço. Ótimo, excelente pergunta, porque para o esporte e relações internacionais esse termo, né, ele é muito significativo.
O termo foi cunhado por um autor americano que trabalhava no Pentágono e também auxiliava o Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos da América do Norte. Então, não é qualquer coisa. Ele foi criado em 1989, um ano após a queda do Muro de Berlim, em que vários pesquisadores, e o Joseph Nye é um desses pesquisadores, queriam pensar como se daria as relações de poder, já que a bipolarização mundial, né, Estados Unidos de um lado e União Soviética, pós-queda do Muro de Berlim, não mais representava as grandes relações internacionais. Por isso, ele pensou num termo das novas dinâmicas das relações internacionais. Vamos indo direto ao ponto, nas relações entre Estados Unidos e Rússia, se media o poderio militar. O que é isso? Quantos aviões tinham, o número do exército, o número de exércitos, ocupações territoriais, influências em guerras, enfim. Isso foi denominado por Joseph Nye e seus seguidores, os seus pensadores, como hard power. Então, o que é hard power? É uma força da política internacional usando o poderio militar e econômico. No entanto, ele percebeu que no novo cenário internacional poderia ser utilizado o soft power, que seria não utilizar as ferramentas hard, as ferramentas militares e embargos econômicos, mas utilizar os valores culturais, os valores políticos e relações internacionais de maneira a preservar instituições e acordos. Uma frase de Nye conhecida é a nação que quer exercer a dominação no cenário internacional agora tem que controlar corações e mentes, ao invés de outras imposições. Aprofundando agora para a questão do esporte, como eu falei anteriormente, Nye separou o soft power em cultura, valores políticos e relações internacionais. No esporte, ele se articula nessas três esferas. Quando, por exemplo, no mega evento esportivo, você tem a abertura com as grandes cerimônias. Então, tanto no Brasil, nos Jogos Olímpicos, quanto na China, os valores da sociedade foram trazidos, né, como a questão da floresta amazônica, as questões da diversidade cultural no Brasil e a questão da história milenar chinesa de mais de 5.000 anos. A mesma coisa fez o Japão na sua abertura, então mostra a cultura desse país. Outro ponto importante é que a imprensa internacional, como os mega eventos ganharam grande relevância no século XXI, acaba por discutir as questões da cultura do país. Então, no caso do Brasil, em pesquisas realizadas em jornais internacionais, falaram da culinária brasileira, da música brasileira, dos locais paradisíacos. Na China, todo o processo histórico que a China se comportou dentro desse elemento, várias criações chinesas que são incorporadas no Ocidente e nós não sabíamos,
como construiu a linguagem e as diferenças de cada região chinesa que eram desconhecidas do Ocidente. No Japão, a questão da cultura milenar foi retrabalhado alguns valores históricos, inclusive os samurais. Uma outra questão que é muito importante para os jovens é a questão do mangá, que foi trazido na abertura, que hoje é uma febre entre os jovens, né? E a questão, inclusive, dos games, dos jogos eletrônicos, que também o Japão trouxe. Então, o soft power seria exatamente isso, trazer os valores da sociedade, da cultura, e aí, a partir disso, dar legitimidade para que essas nações entrem na arena internacional por meio do esporte. Isso é, consiga, atuando de maneira soft e não hard, no cenário internacional, mostrando seus valores, sua cultura, e que ela possui legitimidade e força para ter um diálogo horizontal com outros países do mundo. Eu acho que esse seria, de maneira direta, o conceito de soft power. Os exemplos, eu acabei usando os exemplos para explicar, mas eu gostaria só de elencar o fenômeno Brasil e China, para ficar em 2 nomes da questão do soft power. Porque Japão já é uma potência reconhecida, tem um papel importante nas relações internacionais, e ele já é ouvido pelo Ocidente. O Brasil e China têm problemas. O Brasil, ele é uma potência emergente, como você falou, está nos BRICS, né, que tem a terceira, é o segundo maior PIB de um conjunto de países econômicos, mas o Brasil e China têm dificuldade de colocar pautas nas relações internacionais. Por exemplo, o Brasil queria sediar os mega-eventos, um dos motivos é de ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é importantíssimo, porque é ele que vai dizer se a ONU vai intervir em algum conflito internacional ou não. Então, esse era o interesse. O Brasil não conseguiu isso. Outro interesse é mostrar que o Brasil tem uma força política maior do que a sua regionalização na América do Sul. Isso é importante para o Brasil, e aí o soft power esportivo, ele se extrapola da arena esportiva em si, isso é, do mega evento esportivo, para a realização de acordos comerciais, políticos, econômicos. No caso da China, ela é a segunda maior economia do mundo, mas ela tem dificuldade de exercer a sua política internacional, porque os países do Ocidente vê, né, a China com um certo receio, se ela vai cumprir os acordos internacionais que são importantíssimos para estabelecer processos diplomáticos. E a China, com os Jogos Olímpicos de verão e inverno em Pequim, conseguiu demonstrar ao público, em geral e no Ocidente, que ela estabelece acordos e tenta aí, de alguma maneira, entrar nesse cenário, né?
qual é o grande interesse da China? Mostrar que o sistema chinês político não é antidemocrático, pela visão do Ocidente, ele só é diferente, ele possui um outro formato, que a China, ela estabelece acordos dentro da ordem internacional. Então esse era o grande interesse da China. Sobre o Oriente Médio, a gente vai falar, acho que na próxima questão. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.